Olá, seja muito bem-vindo de volta ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que todo mundo ama: livros curtos. Às vezes procuramos livros mais curtos para ler no final de semana, ou entre um compromisso e outro, ou até mesmo sair de uma ressaca literária. Então, se você está à procura de histórias curtas e profundas, hoje eu vou te mostrar algumas indicações de livros incríveis. Nem sempre a quantidade de páginas define a profundidade da história. Às vezes, em menos de 200 páginas, um autor consegue transmitir uma mensagem tão profunda quanto um romance mais longo. Além disso, livros curtos são ótimos para quem tem uma rotina mais corrida, mas não quer abrir mão de uma boa leitura. Os livros curtos servem também para introduzir o leitor à obra do autor e a diferentes gêneros. Antes de ler um livro mais longo de determinado autor, você pode ler um livro mais curto e conhecer a escrita e o estilo do escritor. Livros menores também ajudam a desenvolver o hábito da leitura. E eles também são uma excelente opção para aquele momento que você quer sentir a satisfação de terminar uma leitura mais rápido. Não se engane, quantidade de páginas não define a profundidade do livro. E agora eu vou te mostrar os livros. Um Coração Singelo, do Gustavo Flaubert. Aqui, Flaubert apresenta a vida da felicidade empregada doméstica que vive uma vida simples e cheia de sacrifícios. Apesar de tudo, ela tem um coração puro e encontra significado nas pequenas coisas. É uma história sobre o valor da humildade e como, mesmo nas vidas mais simples, existem grandes histórias de amor e devoção. Felicidade nos ensina que a grandeza está em como lidamos com o que a vida nos dá, por menor que pareça. Felicidade é o oposto da Emma Bovary. O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway, é um clássico da simplicidade. E um clássico aqui no canal também, porque eu vivo falando deste livro. A história acompanha o velho pescador Santiago, que luta dias para pegar um peixe gigante. A trama parece simples, mas ela é cheia de metáforas sobre a vida, a perseverança, a luta constante do ser humano contra as adversidades. O livro é sobre não desistir mesmo quando tudo parece perdido e sobre como as maiores batalhas também podem ser internas. A mensagem que fica é: o importante não é o que você conquista, mas o esforço que você coloca naquilo que você faz. A Morte de Ivan Ilitch, do Liev Tolstói. Tolstói nos conta que a história de Ivan, um juiz que, ao descobrir que está à beira da morte, começa a refletir sobre a vida e percebe que levou uma vida superficial, preocupado com status e dinheiro. E agora ele começa a refletir sobre o que realmente importa, que são as relações humanas, o sentido da vida, a família. A grande lição aqui é que a gente deveria refletir sobre as nossas escolhas antes que seja tarde demais. O livro é um convite para pensar no que realmente vale a pena. O próximo é o livro Golovin, do Jacob Wasserman. O primeiro vídeo que eu fiz aqui no canal foi falando sobre este livro aqui. É uma novela curta, mas muito profunda. A história se passa durante a Revolução Russa, onde Maria de Krudiner foge com as suas crianças e os seus servos e vai à procura do seu marido, que foi obrigado a fugir também, e ela não vê ele há mais de 5 meses. A história narra os contratempos pelos quais Maria passa durante a viagem de fuga. E é nessa viagem que ela encontrará Golovin, que é um marinheiro aterrorizante, corrompido, cruel, brutal, autoritário. Aqui nós vemos a profundeza da alma humana exposta através de um diálogo profundo, um verdadeiro desafio moral para Maria. O questionamento que fica é: será que vale a pena dialogar com a tentação? Uma Cantiga de Natal, do Charles Dickens. Este livro aqui é um clássico para ler no Natal. É uma história clássica também de redenção. Aqui nós vemos o avarento, o amargo, o egoísta Ebenezer Scrooge, que é visitado por 3 fantasmas na véspera do Natal. E essas visitas o fazem rever a sua vida. O livro nos ensina que nunca é tarde para mudar, que o amor, a generosidade, a caridade são o que realmente nos torna humanos. É uma leitura perfeita para nos lembrar da importância de cuidar dos outros e de valorizar o que realmente importa na nossa vida. O Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna. Essa peça é uma das mais queridas da literatura brasileira. Aqui nós vemos a história do João Grilo e do Chicó, que são 2 personagens que vivem de trapalhadas e espertezas, sempre tentando se virar no sertão nordestino. A história mistura humor, religião e questões morais, culminando em uma reflexão sobre o perdão e a justiça divina. É uma obra leve, engraçada e ao mesmo tempo cheia de profundidade. Suassuna consegue transformar o cotidiano simples em algo universal. A Metamorfose, do Franz Kafka.
Kafka conta a história de Gregor Samsa, que acorda um dia transformado em um inseto gigante. Gregor sempre foi um trabalhador dedicado e acaba rejeitado pela própria família quando se torna diferente. Antes ele sustentava todo mundo, mas depois que ele se transformou em um inseto, ele acaba se tornando um peso para a família. Ele continua sendo a mesma pessoa, mas a sua aparência faz com que sua família veja ele como algo indesejável. Aqui nos faz refletir sobre as pessoas que estão à nossa volta, né? Dentro da nossa própria família. Pessoas que ou adoecem ou quando ficam idosos, que não podem mais servir, são tratadas como um peso. A metamorfose também é uma metáfora de como as pessoas podem se sentir desvalorizadas, isoladas, especialmente quando não se encaixam mais no que as pessoas esperam delas. O livro também nos faz pensar como o ser humano pode ser cruel quando alguém não parece normal ou que parece não ter mais nada a oferecer. O Mercador de Veneza, do Shakespeare. Eu acho que as comédias do Shakespeare são uma ótima porta de entrada para você depois ler as tragédias dele. O Mercador de Veneza é uma reflexão sobre como a justiça, o perdão, a vingança pode se entrelaçar e nos lembra que por trás de cada conflito há sentimentos e motivações profundas. Os próximos livros que eu vou mostrar aqui eu li no Kindle. Vou começar por Noites Brancas, do Dostoiévski. Este livro traz uma história de amor e solidão. O protagonista aqui, um sonhador solitário que se apaixona por uma jovem que está presa a um amor impossível. A narrativa explora a vulnerabilidade dos sentimentos humanos e a necessidade de ser amado. No fundo, é uma reflexão sobre o quanto projetamos os nossos sonhos nas pessoas e como muitas vezes nos iludimos sobre o amor. O livro é curto, mas carrega muita emoção. O Alienista, do Machado de Assis. Esse livro é uma crítica divertida e afiada sobre a ciência e a loucura. Simão Bacamarte, o protagonista, resolve internar todos que ele acha que tem algum distúrbio mental, até que ele começa a questionar se a verdadeira loucura não está, na verdade, em sua própria obsessão. Machado, com seu humor irônico, nos faz pensar sobre quem decide o que é normal e como a linha entre a razão e a loucura pode ser bem tênue. Felicidade Clandestina, da Clarice Lispector, é um livro que reúne alguns contos que falam sobre sentimentos profundos, muitas vezes escondidos no cotidiano. A obra trata de temas como a infância, a solidão, o desejo, pequenos momentos de felicidade que parecem quase secretos. Daí surge o título Clandestina. O conto que dá título ao livro fala de uma menina que quer muito ler um livro e que pede emprestado a uma colega, e essa colega, muito invejosa, fica sempre adiando o empréstimo do livro. E esse desejo pelo livro e pela leitura é tratado como uma felicidade imensa, quase inalcançável, mas quando a menina finalmente consegue o livro, é como se ela encontrasse um tesouro. Clarice tem esse estilo introspectivo, cheio de detalhes internos e consegue transformar momentos aparentemente simples em algo cheio de significado. As histórias falam da vida como ela é, cheias de pequenas alegrias e tristezas, com uma sensibilidade que toca o leitor. É uma leitura que, mesmo com uma linguagem poética e às vezes mais densa, fala de sentimentos universais e experiências que muitos já viveram ou pode se identificar. O Nariz, do Nikolai Gogol. Essa história é uma verdadeira viagem. Um oficial acorda um dia e descobre que perdeu o nariz, que ganha vida própria e começa a circular pela cidade. Gogol usa essa situação absurda para fazer uma crítica ao orgulho das pessoas, que muitas vezes se preocupam mais com as aparências do que com o que realmente importa. É um conto que mistura humor e reflexão. Se você estava procurando leituras intensas, mas que não tomam tanto tempo, esses livros aqui são a escolha perfeita. E se você não leu nenhum desses livros aqui, não esquece de anotar aí na sua lista. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, me seguir lá no Instagram. Até o próximo vídeo. Tchau!